arquétipos. Já que a gente começou a falar de arquétipos, vamos falar de arquétipos, não é não? Os arquétipos, eles fazem parte do inconsciente coletivo. E resumindo de uma forma bem simples para todo mundo que estiver assistindo aqui entender o que é inconsciente coletivo. Eu mostrei para vocês. Eu mostrei para vocês o consciente, o inconsciente, Buddhi nos conceitos indianos. E o inconsciente coletivo, onde que ele está aqui? Eu diria que o inconsciente coletivo está no mar, está no ar. Por quê? O inconsciente coletivo, para começar, os elementos que estão no inconsciente coletivo aparecem tanto nos nossos sonhos quanto em vigília. Esses elementos do inconsciente coletivo chamam-se arquétipos. E os arquétipos são basicamente autônomos, vivem dentro de nós e nós humanos compartilhamos os arquétipos uns com os outros. São conceitos que fazem uso de símbolos para se comunicarem conosco. Esses são os arquétipos. Então, o arquétipo do pai, da mãe, a criança interior. Quando você pensa em criança interior, a gente pensa conceito, criança interior. Mas não existe uma imagem fixa para a criança interior. Cada um vai ter um símbolo na sua cabeça, uma imagem na sua cabeça, na sua imaginação. Então, arquétipo, criança interior. O que eu imagino que é uma criança interior, a imagem que eu atribuo a ela é o símbolo. O arquétipo se apropria do símbolo como se fosse um corpo para ele entrar em contato com você por meio dos sonhos, né? A imaginação, as imagens formadas, e também em vigília por meio das próprias pessoas à sua volta, das imagens que estão assim à sua volta, estátuas, filmes. Os arquétipos, eles se projetam dos seus olhos como se fosse um projetor para aquilo que está na sua frente. E às vezes você acha que está interagindo com aquela pessoa, está brigando com aquela pessoa, às vezes você está brigando com um arquétipo. Às vezes aquela pessoa está fazendo uma coisa que não é aquilo que você está pensando que é. O que você está pensando que é, na verdade, é o seu arquétipo falando na sua cabeça, usando a imagem daquela pessoa para poder chegar até você. Então, gente, arquétipo é um bicho interessante, autônomo, ou seja, ele sai por aí mesmo, eu não digo assim como se fosse fantasma, mas é semelhante ao instinto, mas não é instinto. É por aí, é uma coisa que faz parte de nós humanos, que nós compartilhamos e que está por aí. Tanto é que vocês podem ver, se estudarem várias culturas diferentes que nunca entraram em contato uma com a outra, às vezes vocês encontram elementos semelhantes, porque é o arquétipo. Eu estava estudando o psiquiatra que desenvolveu esse conceito, chama Carl Gustav Jung. O que aconteceu? Antes dele descobrir os arquétipos, ele trabalhava com esquizofrênicos. E os esquizofrênicos, eles estavam manifestando, estavam contando histórias, falando dos seres que eles viam por aí, que existiam em certas mitologias, mas esses pacientes nunca tinham entrado em contato com aquela mitologia, com aquela história. Então, de onde que surgiu aquela história? Então, o Jung ficou assim intrigado. Esse paciente está falando... eu não sei se falou do Minotauro. Não, vou pegar um ser que todo mundo vai saber. Não sei se falou de sereias. Mas vamos supor sereias como exemplo aqui para explicar melhor para vocês. O paciente esquizofrênico estava falando de sereias, mas ele nunca ouviu falar de sereias. Mas estava falando de sereias. O que é isso? Arquétipo.